Oi, quarenteners! Pra quem não me conhece, meu nome é Leandra e seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes da gente começar de falar, deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificações. Eu quero deixar um recado pra quem é de Ribeirão Preto. Eu vou deixar o arroba da pessoa, é a Brenda Ângelo. Ela, além de trabalhar com maquiagem, tatuagem e piercing, ela vai nas cidades da região, ela é de Bebedouro, então ela vai em Brodowski, Batatais, outras cidades, mostrando o serviço dela e colocando o piercing onde que ela passa. Então quem tiver interesse pode me chamar, tá? Ou ir no arroba dela, que lá vai estar o link pra cair direto no Telegram. Vai ser no dia 12 de outubro. Vocês vão perceber no som que tem um barulhozinho bem chatinho, mas é o ar-condicionado, porque tá muito, muito quente. E esse caso que eu vou contar hoje, como vocês viram no título do vídeo, eu fiz uma enquete no Instagram. Então é muito importante que vocês não deixem de me seguir no Instagram. Caso gostar do vídeo, caso gostar, tá, gente? Não é obrigado, deixe o like, se inscreva e ative o sininho de notificações. A policy, ele se chama Randy. Ele, na sua adolescência, ele teve sua primeira namorada oficial. Eles passaram nesse período de namoro, eles estavam estudando na escola, né? Estavam no ensino médio. E ela contou em um documentário que o relacionamento deles era de idas e vindas. Não tinha aquele abuso físico, mas era bastante abuso psicológico. Eles acabaram se formando na escola. E o Randy, ele acabou indo para os fuzileiros navais. Lá ele continuou o namoro com essa primeira namorada. Ele mandava várias cartas onde descrevia missões secretas, até algumas coisas, algumas histórias que pareciam fantasia da cabeça dele. Mas nesse período que ele ficou, o relacionamento foi bem, né? Até que a guerra no Vietnã, em 1973, acabou. E um pouco antes dele retornar para casa dele, ele acabou contando a verdade para ela, que ele apenas arquivava o arquivo. Então, os Estados Unidos saiu do Vietnã e ele voltou para casa. Quando ele voltou para casa, ela achou que agora ia dar certo com o Randy, porque eles estavam há muito tempo junto. E agora eles poderiam ficar mais próximos. Só que assim que chegou, ela começou a ver que ele estava diferente. Igual ela falou no vídeo do documentário, ela achava que era alguma tensão pós a guerra. Por mais que ele ficava arquivando, ele não estava numa cidade tranquila, estava numa cidade que estava em guerra. E ela começou a desconfiar das atitudes dele, até que ela descobriu que ele tinha outras mulheres. Quando ela descobriu isso, ela decidiu que ia largar dele, dessa vez para sempre. E o Randy não aceitou muito bem. Assim que ela largou dele, teve um dia que a casa dela foi assaltada. Roubaram joias, aparelhos, eletrodomésticos. Ela falou pro policial que imaginava quem poderia ser, porque era uma pessoa bem próxima. E sabia onde estava a chave, o horário deles, tinha que ser uma pessoa muito próxima para saber isso daí. E acabou indicando seu ex-namorado. E quando a polícia foi procurá-lo, encontrou ele na casa de uma atual namorada e lá tava todos os pertences, inclusive uma joia que ela mesma já estava usando, a atual, usando uma joia da ex. A polícia acabou achando que não foi nada grave, decidiu deixar ele só 2 semanas preso e depois logo ele já foi libertado, então ficou por isso mesmo. O que tem certeza é que nesses anos, até 1980, ele acabou casando, e a esposa dele teve um filho. Por fim, quando o relacionamento deu mais certo, ele ficou com a guarda da criança, criando a criança. Era um menino. Até que em 1980, no ano novo, numa festa de ano novo, ele encontrou a Janice. Janice, ela tinha uma filha chamada Jalina. Ela, para tentar sustentar a sua filha e dar o do bom e do melhor, então ela tinha 2 empregos. E a Jalina, como ela teve um primeiro relacionamento que não deu certo, com o pai da filha dela, ele pagava pensão via menina, mas o relacionamento se não deu certo. Então ela imaginava que ela poderia encontrar uma pessoa perfeita, que fosse um segundo pai para sua filha, um grande marido. Ela tinha essa expectativa em outra pessoa. O Randy e a Jalina começaram a se dar super bem, eles tinham muita coisa em comum andando ali, e depois do ano novo, em menos de 2 meses, decidiram se casar. A Jalina, ela não tinha casa, assim, uma casa, ela morava de aluguel. E o Randy não tem especificado se tinha ou não consegui encontrar. Porque na história tá dizendo que eles compraram a primeira casa juntos. Após comprar a casa, então ele propôs a ela fazer um seguro de vida
no valor de 400 mil dólares. Naquela época tinha um outro valor, não é o valor que tem o dólar hoje, mas eu vou colocar o valor aí pra vocês convertido em reais. Ele ia receber esse valor e ela aceitou fazer esse seguro, sabia que era pra caso acontecesse alguma coisa, a filha dela, a Dialina, também tivesse bem guardada com isso. Só que assim, depois que ela assinou essa apólice de seguro de vida, o Randy, ele mudou da água pro vinho. Ele virou uma pessoa abusiva, é uma pessoa que ele sempre foi. Em 8 meses ela já estava pensando em divórcio. Tem até uma história bastante interessante no meio disso tudo, que ela deixou um dinheiro guardado e falou para a filha dela que quando se acontecesse alguma coisa com ela teria esse dinheiro para se manter, até o pai dela buscar ela. Foi isso que a Janice falou para Janina, a filha dela. Randy, de repente, vendo que a esposa estava se afastando, ele propôs a ela um passeio no dia 25 de dezembro de 1981. Era o feriado de Ação de Graças. Ela aceitou e eles foram fazer uma trilha. Até que nesse passeio o Randy começou a gritar, tinha outras pessoas fazendo trilha, comentando que sua esposa havia caído. Ela estava só desmaiada, mas precisava de ajuda. Por mais que a trilha era um pouco perigosa, nunca tinha acontecido um acidente naquele lugar. Assim que a polícia chegou lá, eles acharam ela, mas ela estava morta. No primeiro depoimento ele falou que ela escorregou e caiu, depois falou que ela foi tirar uma foto e acabou escorregando, só que não achou a câmera. A polícia até desconfiou, porque cada vez que ele era chamado para depor, ele contava uma história diferente que não batia. Mas como a polícia e os legistas não conseguiram encontrar nada, foi dado como um acidente mesmo e ele foi inocentado de qualquer culpa. A família de Janice ficou totalmente devastada, os amigos, e eles desconfiavam que poderia ter sido o Randy, mas não tinham como provar. Como a Janice tinha morrido, ele ficou com a guarda da Dialina, porque ele era casado com a Janice. Teve até um episódio que a Dialina, filha da Janice, conta. Ele encontrou o dinheiro que a mãe tinha guardado da Dialina e falou para ele entregar, que ele ia comprar vários presentes legais para ela. E ela acabou entregando, ela era uma criança. E ele sumiu com o dinheiro. Abusivo com o filho dele, ele tinha uma criação bem rígida, tipo de exército. Ele começou também a tratar a menina mal. O pai da Dialina buscou ela. Como ele já sabia que ele não estava bem na cidade, ele decidiu que ia vender a casa, pegar o seguro e ir embora da cidade. O Randy, ele ficou 2 anos assim sem maiores notícias. Ele ficou trabalhando de mecânico, cuidando do filho dele. E eu peço desculpa que não é 400 mil, foi 100 mil que ele recebeu. E ele torrou esse dinheiro. Então ele decidiu mudar de cidade. Eu vou deixar o nome da cidade aqui pra vocês. Chegou nessa cidade, ele chegou a fazer amizade com uma família. E essa família conta que ele era uma pessoa bastante abusiva, que ele tratava o seu filho muito mal. Mas assim, a amizade deles foi indo. A única coisa assim que eu tô contando essa história, eu sei que não é nada relevante, é que ele acabou até se envolvendo com uma filha, a filha do casal de amigo deles. E ela era menor de idade. Tá? Ele iludiu ela, contou várias lorotas pra ela, mas por fim ele acabou conhecendo a dona, onde se casou. O casamento foi em 1985. A dona não era diferente da Janice, ela também era divorciada, em busca de um amor, só que ela tinha 2 filhos. Ela tinha um menino e uma menina. Os dois também logo trataram de se casar. Ele propôs a ela uma apólice de seguro. Ela não aceitou. A dona logo desconfiou. Mas ele ficou escondido dela para a seguradora que trabalha com isso, seguro de vida. E fez escondido dela, falsificando a assinatura, como se ela tivesse ciente disso. Como foi passando os meses, a dona já parada com ele, porque ela não sabia da apólice, mas depois que ele conseguiu concretizar essa apólice, ele mudou, igual fez com a primeira namorada, né, que ele já era abusiva, e com a Janice. Ela já tava de saco cheio, ela não era igual a Janice que ia relevando, ela já tava assim, ó, por um fio. Então ela decidiu que ia largar dele. Ele falou pra ela que era melhor eles conversar, que eles iam andar de bote, aqueles infláveis, pra reacender a relação, que tudo isso ia mudar. Eles foram e nesse passeio acabou dando alguma coisa muito errada. Ele propositalmente, alguma coisa errada, ele era coisa errada, né? Ele jogou o bote em cima das pedras, tentando provocar um acidente onde ela morresse, batendo nessas pedras afiadas.
Ela acabou caindo na água, mas ela sobreviveu. Ficou assim no ódio dele, ele tentando se explicar. Ela percebeu que ele fez de propósito. Ele tentou ameaçar ela, mas mesmo assim ela pegou os filhos dela e foi embora. Ela não relatou isso pra polícia porque ela ficou com medo de que ele fizesse alguma coisa contra ela. Ela depois descobriu do seguro de vida, então ela tinha certeza que ele queria que ela morresse. Ela decidiu se desvincular dele e viver a vida dela. Esse casamento durou 3 meses. Depois ele conheceu outra mulher, os dois fizeram amizade. Aí surgiu o interesse de a mesma coisa, de se casar. Eles chegaram a ficar noivos, mas ele rompeu assim que descobriu que ela teve câncer e não poderia fazer seguro de vida. Ele ficou solteiro até 1990, onde conheceu Cynthia. O Randy conheceu a Cynthia num campeonato de jogos. A Cynthia acompanhava os filhos dela e ele o dele. Lá os dois eram muito bem. A Cynthia, ela era viúva. O primeiro marido dela tratava ela como uma princesa. Há um pouco mais de 1 ano ele havia morrido. E ele era uma pessoa que cuidava muito dos filhos e dela. Todo mundo fala que o casamento era incrível. Se não tivesse acontecido essa fatalidade, eu não sei o motivo pela qual ele morreu. Provavelmente ela ia permanecer casada com ele pro resto da vida. Pensando nos filhos, ele deixou um bom dinheiro para Cynthia não precisar trabalhar e cuidar dos filhos. Quando ela conheceu o Randy, ela não queria casar. Igual eu falei, ela era muito religiosa e ele já era divorciado e tinha um filho. Mas como ele era um homem bonito, sorriso bonito, conversador, já conversa pra lá, conversa pra cá, os dois se casaram em Vegas, escondido da família. A família ficou até surpresa, porque a família também era muito religiosa. Ele fez uma outra apólice de seguro, ela concordou, porque ele jogou seu marido, garantiu a vida sua e dos seus filhos, vamos garantir também de novo, tentou um seguro de vida pra você e tal. E ela aceitou, e como assim que ela assinou, ele começou a mudar com ela. Tornou a vida dela um inferno. Ele vivia reclamando coisas rosas que tinha em casa, do cabelo loiro dela. Ele foi acabando com a autoestima dela. Depois de 1 ano de relacionamento de casados, em 1991, que ela queria o divórcio, mas ela relutava por causa das crenças. Ela tentava manter esse casamento fracassado. Quando eles completou 1 ano de casado, então ele vendo que o casamento estava acabando, ele propôs a ela para ir no rio, andar de bote, levar as crianças para brincar. Estava muito quente naquele dia. Era dia 23 de julho de 91. Ele foi com a Cynthia, esse lago, e daí as crianças ficaram em terra. Ele demorou 2 ou 3 horas e voltou acenando, calma, não estava desesperado, falando que a sua mulher havia se afogado. O resgate foi lá, os filhos estavam desesperados com a mãe. Ele tava calmo, até na hora que o salva-vidas chegou perto, assim, pra tentar socorrer ela. E não sabia que ele era o marido, falou pra ele se afastar. Ele tava desenhando com o pé, escrevendo, como se fosse, desenhar aqui o nome de alguém, vou fazer coraçãozinho. Como se a esposa não tivesse entre a vida e a morte naquele lago. Quando ela chegou no hospital, já não tinha mais jeito, ela acabou falecendo. Então começou toda uma investigação. Lá onde que ela morreu, em si, eles investigam tudo. Então eles começaram a fazer várias entrevistas com as pessoas que atenderam, socorreram, as testemunhas que estavam no local, e começaram essa investigação para saber o que realmente tinha acontecido. E todo mundo meio que focou no Randy, porque ele estava calmo, ele sumiu e ele deu vários depoimentos, e um desses ele falou que passou uma lancha e acabou virando bote. A polícia estava investigando o caso, nem havia enterrado ela ainda, ele estava tentando tirar a apólice de seguro. Nossa, e a família, os amigos aí, que todo mundo já tinha certeza que ele tinha aprontado alguma coisa. Ele ficou em evidência. E a polícia então pegou um bote parecido, com as mesmas coisas que estavam na foto, toalhas, coisas, e começaram a passar lanchas, jet skis perto para ver se conseguia virar esse barco, 2 pessoas com os mesmos quilos que o Randy e a Cynthia. Nenhuma delas foi capaz de virar o bote. E outra coisa que foi possível provar é porque a única coisa que tinha molhado, que estava molhado, era eles. As coisas não estavam molhadas, as roupas que estavam lá, a toalha, a bolsa que eles levaram junto, estava tudo seco. Então foi a prova que eles precisavam para provar
o Randy, ele havia provocado de alguma forma esse acidente com a esposa. A Cynthia, a família conta que ela era uma boa nadadora, então a polícia começou a desconfiar, que falou pra ela nadar, e toda vez que ela chegasse perto, ele ia se afastando até ela cansar e acabar se afogando. A polícia acreditava nisso. Quando a polícia, intrigada, que não tinha muitas respostas, decidiu jogar o nome dele na mídia. A ex-mulher, a dona, contou a história, a ex-namorada contou como que ele era, aqueles vizinhos que ele se relacionou com a filha menor contou o que aconteceu, eles descobriram que ele pegou a pólice de seguro da Janice e que não conseguiu ligar realmente que foi um assassinato, mas já havia acontecido isso. Descobriu da noiva que ele queria a pólice, aí na hora que descobriu que ela tinha câncer, ele decidiu terminar o noivado, então foi descobrindo isso. E para piorar, no dia que soltou o nome dele na televisão, uma pessoa ligou, essa menina falou que conhecia ele. O que aconteceu? Nesse meio tempo que ele estava casado com a Cynthia, ele começou a se envolver com outra mulher, vou deixar a foto dela pra vocês, e ele falava que ele havia perdido uma esposa, a primeira esposa, e que agora ele estava casado, mas era contrato, que depois desse contrato de 1 ano, os dois iriam se separar, que era apenas um contrato. No mesmo dia que ela havia morrido, ele havia ligado para ela para chamar ela para jantar. Ela seria a próxima vítima dele. Como as investigações estavam tudo em sigilo, ele não sabia o que estava acontecendo, ele começou a providenciar a cremação do corpo da Cynthia. E assim, ele falava que a Cynthia queria, mas como ela era muito religiosa, isso nunca passou pela cabeça dela e de nenhum familiar. Ele falou assim, se eu cremar o corpo dela, acabou, eu não vou ter mais dor de cabeça, mas isso acabou sendo barrado, graças a Deus. E no dia 8 de julho ele acabou sendo preso. Quando começou o julgamento, as pessoas começaram a dar os testemunhos das coisas que aconteceu, as mulheres que se envolveram com ele que não morreram, e começou a levantar tudo. E assim, infelizmente, ele só foi condenado pela morte da Cynthia. A família da Janice foi nesse julgamento, mas não conseguiu ligar os fatos. Eles acreditam sim que o Randy acabou jogando ela de lá, mas não tinha como ligar ele, então ele só foi condenado pelo assassinato da Cynthia. Ele foi preso em 1992 e foi condenado a 51 anos de prisão. Continua preso. Então, gente, esse caso foi o de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Não esqueça de deixar o like caso gostar. Tem o meu outro canal secundário, eu não postei nada, eu tô pensando, talvez eu grave alguma coisa hoje. Beijo e até mais.